Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Muito bem, mais uma live aí diária. Eu sou o Dr. Ítalo Marcilli, médico, psiquiatra e fundador da Faculdade Mar Atlântico. Hoje eu tô aqui em casa porque no Rio de Janeiro, por causa do G20, é ponto facultativo, feriado, né? Então, a gente botou todo mundo de home offices, ok? Então, não tem ninguém lá no escritório, também não fui. Tô aqui na minha casinha, beleza? Tô aqui na minha casinha, daqui a pouco hora do almoço, né? Criança come cedo, todo mundo em casa. Hoje aqui no Rio de Janeiro os colégios não estão funcionando, não tem nada, beleza? Então eu resolvi botar terno para fazer essa live segunda-feira, começando bem nossa segundinha-feira. Já fiz uma ginástica pela manhã, né? Fiz uma ginásticazinha, beleza? E é isso, tá bom? Ok? Não. Ó, não é nada de zoar, não é que tem que ser psiquiatra para ser Vasco, não. Vamos lá, é o seguinte, né? Os torcedores do Vasco, eles dão a lição do que é o amor verdadeiro, beleza? Então, vocês têm muito que aprender com a gente, ok? Beleza? Resiliência é o nosso nome. Vocês acompanharam, alguns de vocês acompanharam a sequência não, o pedido dos stories que eu fiz ontem para vocês, né? Então, eu falei para vocês, ó, escreve aí. Eu falei, ó, beleza, agora pode de bobeira, né? Teve o negócio do Mike Tyson no final de semana, a gente ficou discutindo um pouco o negócio do Mike Tyson, e aí, beleza, conversamos lá um pouquinho sobre ele, etc. E depois eu falei, cara, tá bom, peraí, só um segundo. Então ontem, domingo, eu pedi pra vocês fazerem assim, tá bom, beleza. Parou um pouco essa história, né, de ficar discutindo sobre Mike Tyson e coisas, né, mais do dia que tá acontecendo no dia. Vamos dar 2 passos atrás, pessoal, agora que parou a bobeira, vem e escreve aí pra mim, se vocês puderem, né, sem bobeira, os maiores desafios que vocês estão encontrando na vida, né, sei lá. Cara, vocês me mandaram, foi impressionante, né? Então, eu devo ter lido umas mil mensagens de vocês, mas não consegui ler tudo. Então, na caixinha dos stories, assim, sem fim, fui lendo, nem respondi, né? A ideia não era responder, a ideia era ler. E depois, pelo direct também, vocês entupiram o meu direct com... Eu fui lendo, alguns eu não consegui ler, evidentemente, né? Mas fui lendo tudo. E aí, claro, agrupei alguns grandes pontos, né? Alguns grandes campos e acho o seguinte, que ele tem uma conversa com vocês aqui nessa nossa abertura, né, de semana, de segunda-feira. Eu queria muito relembrar vocês uma coisa que é importante. Aproveitem essas lives aqui diárias, não como se fosse uma banalidade ou um passatempo. É evidente que aqui vai ter humor, vai ter diversão a valer, né? Vai ter muita diversão, muito humor, vai ter uma turminha do barulho aqui aprontando todas às 12 horas, né? 12h05 de todos os dias. Ok, é claro, tem que ser um pouco mais descontraído, mas leva a sério essa live, né? Leva a sério as lives como se fosse um curso, porque é um curso, né? Então é um curso diferente, claro. A entrega desse curso aqui gratuito para vocês, né, que são as lives diárias, todos os dias eu estou aqui falando com vocês, essa entrega, ela é gratuita, né, é o ponto de contato que eu tenho com vocês gratuito, beleza? Então aproveitem com seriedade, porque a garota hoje me perguntou uma coisa muito interessante, que era um pouco o tema que eu queria falar, mas ela deu um ensejo prático para responder, que ela falou o seguinte: Ítalo, eu queria voltar a ter os sonhos, voltar a sonhar como eu sonhava quando eu tinha 20 anos de idade, né? Queria voltar a sonhar do mesmo jeito que eu sonhava quando eu tinha 20 anos de idade, foi o que ela falou. Beleza, interessante isso. Eu não tenho mais 20 anos, né, pessoal? Eu tenho 39, tá? Então eu já tenho 19 anos de distância daquele início de vida adulta. Mas tem uma coisa que é uma característica minha, é uma virtude, eu acho, sei lá, essa virtude não. Eu consigo lembrar bem das coisas, né? Então eu tenho memória, estava outro dia conversando com meus filhos aqui de coisas que eu lembrava, que eu lembro de quando eu tinha 12 anos, e lembro assim com uma vividez muito clara, né? Então, conversa que eu tive com meu avô, conversa que eu tive com meus primos no carro, chegando na Avenida Ayrton Senna, daquele início, aquela saída da adolescência, aquela entrada na adolescência, mas você já não é mais criança, mas também você não está recebido ainda na vida adulta, ok? Então, eu lembro mais ou menos como é que era, não é mais ou menos, né? Eu lembro bastante bem como é que eram os sonhos de quando a gente tinha 20 anos, né? Os sonhos de quando a gente tem 20 anos são sonhos muito, para quem, hoje até uma das tragédias hoje da vida é que as moleques não sonham mais, né? Isso é meio bizarro, mas as pessoas normais, vamos chamar assim, né? O normal é que os adolescentes, os jovens, né? O início da vida adulta seja recheado de sonhos, expectativas, e isso vem com frustração, vem com ansiedade, vem com uma agonia, vem com, né, às vezes vem com raiva, vem com uma ira, vem com, sei lá, um ódio, vem com essas coisas, né? E é uma característica, a característica do início da vida adulta é sonhar, né? Ter sonhos grandes, sonhos amplos, e
E algumas pessoas perdem isso ao longo da vida, e vou te falar uma coisa, é normal que perca isso ao longo da vida, né? O normal é que o sonho, o tipo de sonho, atenção, é normal que o tipo de sonho mude, né? Não é normal que a gente deixe de sonhar, mas aqueles sonhos mais, por assim dizer, cheios de uma vaidade, vamos chamar assim, né? Cheios de tenho que provar algo para alguém. Esses sonhos eles deveriam dar lugar a uma outra coisa chamada esperança, que é um pouco diferente daquele tipo de sonho mais comum, né, que a gente tem quando tem os 20 anos de idade, né? O sonho dos 20 anos é um sonho de ainda uma necessidade de provar algo, né? Uma necessidade de testar-se, colocar nossas capacidades à prova, né? Essa que é uma característica muito marcante dos sonhos dos 20 anos. Por quê? Porque é normal. Aos 20 anos a gente não conquistou quase nada, né? Ou nada, na verdade. No máximo, algumas pessoas passaram no vestibular difícil. No máximo, a maioria das pessoas, elas, sei lá, já tem um namorado, uma namorada sério, leva aquilo a sério, que é casar, e para por aí, né? Um ou outro, é muito raro uma pessoa com 20 anos já ter conquistado algo, né, de dinheiro, algo de fama. Isso é muito raro, isso é raro. Isso é exceção, a gente não pode trabalhar na vida com exceção, a gente vai trabalhar mais ou menos com a norma, né? Então, nos 20 anos, o que acontece? A gente acabou, atenção, preste atenção nisso aqui. Aos 20 anos, o que acontece? A gente acabou de sair da adolescência, já há uns 3, 4 anos a gente saiu da adolescência, mas acabou de sair da adolescência, né? A gente não tem experiência de vida adulta ainda, a gente não tem responsabilidades que pesam sobre a gente ainda, a maioria, né? Responsabilidades que pesam sobre a gente ainda, como um monte de filho, família, sei lá, a gente não se deu conta ainda das responsabilidades da vida adulta, ok? E a gente ainda está tendo que lidar com um certo universo afetivo, que é o universo que é o que mais importa para a gente ali até, né, até a adolescência. Ou seja, será que meus amigos gostam de mim? Será que minha família gosta de mim? Será que eu sou capaz de conquistar uma menina? Será que eu sou capaz de conquistar um rapaz? Né? Então a gente sai do mundo afetivo, que é o mundo que está se estabilizando para a gente. Ou seja, a gente ali nos 16, 17, a gente deveria estar terminando de resolver as questões relativas à aceitação afetiva, ou seja, né, uma criança, um moleque de 12, 13, 14 anos, ele faz as coisas um pouco para agradar, no fundo, né? Ele está querendo agradar o grupo, quer agradar a família, quer agradar os professores, quer agradar, sei lá, a menina, quer agradar o menino, é isso. Em algum momento da vida, o que acontece? A gente nota, e é isso aí que o sonho dos 20 anos é um pouco isso, a gente nota que beleza, não basta ser aceito, não basta a gente agradar simplesmente, quer dizer, a nossa vida não pode ser pautada nisso, e a gente começa a desejar outras coisas, e a gente começa a ter os sonhos. Em geral, os sonhos ele aparecem como sonhos financeiros, né? Quer dizer, sonhos financeiros ou sonhos grandes, maiores do que sonhos financeiros, ou seja, eu vou mudar o mundo, eu vou impactar a história, eu vou mudar o país, eu vou ter uma carreira política, eu vou ter uma grana, eu vou ter uma família assim, assado, sei lá, cada um vai ter o sonho dos 20 anos aí mais característico. Então acontece o seguinte, esses sonhos dos 20 anos, minha princesa, eles em geral, eles são sonhos que são muito focados nas suas próprias capacidades, ou seja, você está olhando para si, preste atenção se não é assim, né? Tenta relembrar como é que era esse sonho dos 20 anos, né? Você está tentando olhar para si e está buscando exclusivamente em si as potências que vêm a realizar aquilo que está na tua cabeça, né? Então você tem um sonho e você busca somente em si as capacidades para realizar aquilo, né? E não está aberto ainda, definitivamente aberto, ou existencialmente aberto, uma outra dimensão, que é a dimensão que no final de contas é a dimensão decisiva na vida, que é a abertura para a esperança. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Atenção, a esperança ela não exclui o esforço, ou seja, a conquista de potências, ok? Agora, a conquista exclusiva de potências, ou pior, né? Apostar uma vida na exclusiva conquista de potências interiores, por exemplo, né? Eu preciso estudar tal coisa, eu preciso fazer tais conexões, eu preciso, sei lá, ficar mais forte, eu preciso ficar mais bonito, eu preciso de uma cirurgia plástica, eu preciso entrar numa ação social, eu preciso fundar uma empresa, lembra? Presta atenção, Os 20 anos, eles são muito caracterizados, os sonhos dos 20 anos, eles são muito caracterizados por um eu, né? O eu, ele está na frente de tudo. O eu está na frente de tudo, né? Essa é a característica dos sonhos dos 20 anos. Uma marca profunda mesmo da entrada na realidade ou na dinâmica, sei lá, das coisas que acontecem, é você entender que existe um binômio, pelo menos, né? Um ternário, quer dizer, existe o eu, beleza, que precisa de fato estar recheado ou precisa estar de fato lutando para conquistar potências, mas existe uma outra coisa, existe toda a sociedade, existe a generosidade dos amigos, existe a graça de Deus, existe, sei lá, tem um monte de coisa que tenta te alcançar o tempo todo na vida e que muitas vezes aquelas pessoas que não abandonam o sonho egóico dos 20 anos não conseguem se abrir.
isso eu gostaria muito que vocês conseguissem fazer, né? Eu gostaria muito de ajudar vocês a fazer, a conduzir vocês por essa trajetória, que é uma trajetória definitivamente. É a trajetória do beleza, eu preciso me capacitar, beleza, eu preciso ficar forte, beleza, eu preciso, sei lá, eu preciso de um monte de coisa, evidente que eu preciso de um monte de coisa agora. Eu também sou atingido o tempo todo pela generosidade, pela graça, pela porrada de coisa que está acontecendo na minha vida, e às vezes eu fico me debatendo contra a realidade que está se apresentando para mim. Por exemplo, né? O sujeito ele é absolutamente competente em decorar coisas, foi um bom aluno, né? Tem facilidade de estudo, e aí ele está tentando, mas eu quero empreender, eu quero ir para o mercado digital empreender, ou então eu quero, quero empreender qualquer coisa, não sei o que. Aí bate aí tá tentando, não consegue, você fica, não é sobre desistir, né? Tu não vai desistir disso, mas não tem a ver com desistir, tem a ver com por que cacete você achou que esse era o teu caminho, entendeu? É um pouco diferente de desistir. Entende, cara? Tem uma diferença, não sei se vocês percebem essa diferença, tem uma diferença absurda entre você desistir e você, de fato, se render não do ponto de vista de guerra, eu tô rendido porque o inimigo me conquistou, não, mas se render à realidade, porra, uma das coisas mais maravilhosas do mundo é se render à realidade. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, né? Beleza. A realidade se apresentou para mim, por exemplo, me pedindo um monte de coisa que, olha, francamente falando, não são coisas que eu tenho gosto pessoal ou são coisas que eu sonhei fazer na minha juventude. Não são mesmo, né? Quer dizer, não são mesmo, não. Sei lá, tu acha que eu queria ser empresário? É uma pergunta. Eu queria ser empresário, um sonho de 20 anos. Não tenho sonho nenhum de 20 anos de ser empresário. Absolutamente nenhum sonho. Com 20 anos eu queria estudar, eu queria ser um sujeito que estava... Beleza, eu continuo estudando, atenção, eu estudo todos os dias, na real, né? Eu estudo mesmo, todos os dias estudo um monte de coisa que, sei lá, um monte de vocês jamais vai ter acesso a nada disso agora. O que eu reparei foi o seguinte, beleza, também eu tenho uma série de competências, capacidades, eu estou num momento histórico específico, eu fui botado numa realidade concreta e tal, que as coisas vão se apresentando para mim, e dizer não me parece uma falta de caridade. Quer dizer, no final das contas, a partir do emprego, por exemplo, falando da minha história só para exemplificar, né? A partir do fato de eu ser empresário, sei lá, dá emprego para um monte de gente, faz um impacto filho da mãe nas pessoas que agora podem cursar pós-graduações para começar, né? Por exemplo, eu não tinha um espaço, não consegui encontrar um espaço universitário que tivesse a ver com os valores internos. Isso é empreendimento, né? Ou seja, eu precisei empreender, não é que eu precisei, não precisava nada no final das contas. Eu estou olhando para a realidade, cara, a realidade se apresenta desse jeito, porra. Que tal eu me render à realidade? Eu estou me rendido à realidade. Beleza, tá rendido, porra, e tá ótimo, maravilhoso, entende? Entende? É diferente, você sai um pouco de olhar só pro eu, e tu começa a olhar para a realidade e fala, o que é a realidade? A realidade se apresenta de que modo? Esses são os sonhos que vale a pena ser sonhados, beleza? Os sonhos de juventude me parecem um início, não é idiotice, não é um início, beleza? Claro, você está calculando as tuas capacidades, você está calculando a rota, você está calculando as tuas potências, mas eles têm que abandonar. Eu acho que tem uma frase que eu ouvi muitas vezes que é assim, uma vida, não sei das contas, é aquela vida que você consegue ter na velhice os sonhos sonhados na juventude. Os sonhos na juventude às vezes são tão estúpidos, não tem nada a ver não tem nada a ver com de fato, né, o que é pedido ou esperado. Que critérios você tinha na juventude para sonhar sonhos exatos? Essa é uma pergunta, né? Essa é a pergunta que eu me fiz em algum momento. O Olavo falou isso uma vez, eu ouvi o Olavo falar esse negócio, eu parei pensando, ok, é o Olavo falando, claro que eu vou prestar atenção. Agora, que critérios eu tinha para sonhar sonhos exatos na juventude, né? Sei lá, aí, com alguma honestidade eu olhei e falei, nenhum. Foda-se, não tinha critério nenhum, porra, para sonhar sonhos exatos na juventude, né? Quer dizer, uma outra pessoa até tem. São sonhos materiais, né? Agora é evidente, se na juventude você já foi alcançado ali por todos os critérios, né? Você já sabe que é vocação espiritual, você teve uma boa família, tá bom, você vai ter mais precisão, você consegue sonhar com mais exatidão as coisas, e mesmo assim você vai precisar adaptar a tua história, né? Ainda assim, agora a maioria das pessoas não tem critério nenhum, como eu não tinha muito critério para sonhar os sonhos de juventude, para que meus sonhos de juventude fossem sonhos exatos, né? Não tinha esse critério. Então, os sonhos da vida adulta, eles têm que ser uns sonhos marcados por uma outra coisa que chama-se esperança. Isso aí, Pedro. Aí, o Pedro mandou bem. É isso aí. O Pedro Zoado falou uma coisa que é isso aí. É a tônica mesmo, que assim, sonhar e ficareis a quem? Sonhar e quedareis cortos, né? Tá bom, cara, tu até pode sonhar. Agora, se você está aberto de fato, você está de fato aberto para a esperança, eu aposto contigo
que tudo aquilo que você sonhou na juventude vai parecer, né, vai parecer assim uma pequena marola, né, uma pequena marolinha, vai parecer uma pequena agitação na água. É uma coisa que beleza, olha que legal esses sonhos que eu sonhei na juventude, que coisa interessante. Agora, você está aberto de fato para a esperança, instalado na realidade, meu irmão, acontece uma alquimia no final de tudo, né? Acontece uma alquimia. Beleza? E é um pouco isso que talvez eu gostasse de conversar com vocês ao longo dessa semana, né? Se vocês quiserem me mandando perguntas ou sei lá, conversando, né? Perguntas, às vezes conversa, troca uma ideia, né? No direct eu vou ler. Eu vou tentar ler uma boa parte deles e a gente vai desenvolvendo isso aqui. Mas olha, atenção, só para a gente finalizar, existe uma mudança, né? Não é que existe, mas pode existir, e eu desejaria muito que isso acontecesse com vocês, uma mudança, ou seja, os sonhos da juventude, eles são os sonhos do eu, beleza? Os sonhos da vida adulta, eles deveriam ser os sonhos da esperança, que é um sonho que o eu está aberto, para ser transformado por tudo aquilo que te alcança, no fundo, né? E você tem duas opções. Uma, continuar fincando o pé, né? Querendo viver os sonhos da juventude, que muitas vezes você não tem critério para ter realizado. E atenção, você é sempre menores, a real é essa, você é sempre menores. Ou você se abre e tenta se abrir definitivamente. E para fazer essa abertura, vou falar para vocês uma coisa, tem técnica, né? No final das contas, tem uma técnica específica, ok? Que pode ser o assunto que a gente pode tratar ao longo desta semana, ok? Então, para a menina que me fez a pergunta, né, gostaria de voltar a ter energia dos sonhos de 20 anos, está ótimo, né? A energia eu queria que você tivesse agora. Cuidado com os sonhos de 20 anos. Os sonhos de 20 anos, em geral, eles são uma gaiola, né? São a gaiola do eu, que fecham esse mesmo eu para que possa ser alcançado pela luz que a esperança tenta colocar ao redor para iluminar os teus caminhos, ok? Vamos com calma, esse é o início da nossa conversa ao longo dessa semana. Voltamos amanhã. Fica com Deus, um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.